Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais relatos macabros como este. Agora, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e prepare-se para o silêncio da noite. Meu nome é Eduardo Ferreira. Tenho 39 anos. Antes de tudo isso acontecer, eu era um homem simples, uma vida normal, sem muitos luxos. Ex-militar, afastado depois de um acidente no joelho, passei os últimos anos sobrevivendo como pude. Em uma noite fria de maio, fui chamado para assumir um novo trabalho, vigia noturno de um prédio comercial desativado há mais de 10 anos, no centro da cidade. O imóvel era um monstro de concreto, 7 andares, dezenas de salas, corredores estreitos, elevadores enferrujados. A construtora que havia comprado o prédio ainda aguardava a liberação de verbas para iniciar a reforma. Enquanto isso, contrataram uma empresa terceirizada para manter a segurança. Era para ser temporário. 2 meses, talvez 3. Dinheiro fácil, diziam. Fácil. Nas primeiras noites, tudo era apenas poeira, baratas e muito silêncio. O gerador de energia mal alimentava os refletores externos e as luzes de emergência. O resto do prédio era um breu absoluto. Me davam uma lanterna, um radiocomunicador e um velho diário de papel onde eu deveria registrar cada ronda feita nos andares. Minhas instruções eram claras: patrulhar todos os andares a cada 2 horas, checar janelas e portas, e anotar qualquer movimentação. Simples. Mas logo, coisas começaram a acontecer. Na terceira semana, algo mudou. Eu já conhecia cada som do prédio, o estalar do concreto, o uivo do vento entrando pelas frestas, o som do meu próprio passo ecoando sozinho nas escadas. Mas numa noite, ouvi passos, que não eram meus. Estava no 6º andar quando escutei alguém andando no andar acima. Um arrastar lento, contínuo, pesado. Subi, devagar, com a lanterna tremendo na mão. O 7º andar era o mais escuro de todos. E o mais danificado. Portas quebradas, teto com infiltrações, fiações expostas. Mas não encontrei ninguém. Apenas algo estranho. A porta da sala 707, que eu sempre deixava encostada, estava trancada. E nela, havia marcas de unhas arranhando a madeira, como se alguém tivesse tentado sair ou entrar. Desci apressado e anotei no diário: possível invasor, nada encontrado. Mas quando voltei no dia seguinte para reler o que tinha escrito, a página havia sido arrancada. Naquela mesma noite, durante a segunda ronda, a lanterna começou a falhar. Eu estava no 4º andar quando vi uma luz fraca vindo de uma das salas. Era impossível, o prédio estava sem energia. Mas a luz estava lá, dançando na escuridão. Quando me aproximei, vi uma vela acesa no centro da sala, cercada por símbolos riscados no chão em um pó escuro, quase negro. Um círculo. Símbolos estranhos. Desenhos como olhos, espirais, garras. Ao lado, algo escrito na parede, em uma mistura de fuligem e sangue seco. Não perturbe o que foi selado. Senti o estômago embrulhar. Saí de lá correndo. Anotei no diário. Mas de novo, no dia seguinte, a anotação havia sumido. Comecei a desconfiar. Pensei em câmeras, pegadinhas da empresa, algum tipo de teste psicológico. Mas ninguém mais entrava naquele prédio. Eu era o único com as chaves. Mesmo assim, as marcas nas paredes aumentavam. Símbolos começaram a aparecer em outros andares. E eu, comecei a sentir que não estava mais sozinho. Às vezes, quando passava pelo espelho quebrado do banheiro do 3º andar, via uma figura atrás de mim. Um borrão escuro, com olhos profundos e sem rosto. Outras vezes, ouvia uma voz rouca chamando meu nome nas escadas, sussurrando devagar, como se quisesse que eu subisse até ela. Eduardo, volta aqui. Cheguei a pensar que estava enlouquecendo. Comecei a gravar áudios no celular, tentando registrar os sons. Mas toda a gravação voltava vazia, exceto por um ruído estranho no fundo. Como algo respirando. Como uma criatura ofegante, muito próxima do microfone. Na 5ª semana, não aguentei e confrontei o supervisor da empresa de segurança. Aquele prédio, tem alguma coisa errada. O senhor sabe de algo? Ele apenas suspirou e disse: tem coisas que é melhor não saber. Faça seu trabalho. Só isso. Na 6ª semana, aconteceu o pior. Era uma terça-feira. Fria. O tipo de noite em que até o vento parecia evitar o prédio. À meia-noite, comecei minha ronda no 1º andar. Estava tudo normal. Subi para o 2º, o 3º, até chegar no 4º. A porta da sala 407, que nunca abria, estava escancarada. Dentro,
não havia mais a vela. O círculo estava apagado. Mas as paredes estavam cobertas com as mesmas palavras, repetidas dezenas de vezes: ele acordou. Ele acordou. Ele acordou. Saí correndo escada abaixo, mas tropecei entre o terceiro e o segundo andar. Rolei, bati com o ombro, ralei o rosto. Quando consegui levantar, vi alguém no topo da escada. Ou algo. Era uma figura alta demais para ser humana. Tinha braços longos, finos, quase arrastando pelo chão. A pele parecia de couro ressecado, os dedos terminavam em garras, e o rosto não tinha olhos, apenas duas cavidades negras e fundas. E mesmo assim, eu sentia que ele me via. Como se enxergasse direto na minha mente. Ele começou a descer, devagar. As garras arranhando a parede. Cada passo, um ruído metálico. Cada segundo, meu coração batendo mais forte. Corri. Entrei na guarita da entrada e tranquei tudo. Pela câmera da escada, vi ele parar diante da porta. Olhou para mim, mesmo sem olhos. E sorriu. Um sorriso fino, rasgado, impossível. Fiquei lá até amanhecer. E quando o sol finalmente apareceu, tudo desapareceu. Voltei ao prédio com o supervisor. Não havia marcas, nem sangue, nem sinais do que eu tinha visto. Mas ele olhou nos meus olhos e disse: agora ele sabe o seu nome. Pedi demissão no mesmo dia. Desisti do emprego, da cidade, da segurança. Me mudei para longe. Mas às vezes, ainda sonho com aquele prédio. Com o quarto andar. Com os símbolos. Com os olhos que não estavam lá, mas me viam mesmo assim. E o pior? Esses sonhos estão ficando mais nítidos. Em um deles, eu estava de volta à sala escura. E no centro, dentro do círculo, havia algo preso. Algo retorcido, imóvel. Mas no final do sonho, ele se mexeu. Na última vez em que acordei, havia um símbolo riscado na parede do meu quarto. A mesma mensagem: ele acordou. E agora, eu ouço passos, no andar de cima. Mesmo morando em uma casa térrea. Se você está ouvindo isso agora, peço que preste atenção. Não pense que é só mais uma história de terror para passar o tempo. Eu não quero assustar você, eu quero avisar. Porque ninguém me avisou. E agora, é tarde demais para mim. Meu nome é Camila Nogueira. Tenho 32 anos. Enfermeira desde os 22. Sempre amei meu trabalho. Cuidar de pessoas, aliviar dores, acompanhar cada respiração, até a última. Nunca fui de me abalar com a morte. Mas isso foi diferente. Trabalhei por 4 anos no Hospital Regional São Domingos, no interior do Paraná. Um lugar antigo, parcialmente reformado, com alas que mais pareciam corredores de sanatório do que estruturas modernas de saúde. Mas era onde tinham vaga. E o salário, bom o suficiente para pagar as contas e ajudar minha mãe, que mora em outra cidade. A escala noturna era difícil. Plantões longos, corpos cansados, pacientes que, muitas vezes, não resistiam até o amanhecer. Mas a noite que me destruiu começou como qualquer outra. Uma quinta-feira. Chuva fina batendo nos vidros. Silêncio nos corredores, como se até a dor dos doentes dormisse por algumas horas. Eu estava sozinha na ala D. Era uma parte antiga do hospital, usada apenas para pacientes terminais. Gente sem chance. Ali, a esperança não fazia parte da equipe médica. Era só um suspiro final antes do esquecimento. Naquela noite, havia apenas 2 pacientes, uma idosa em coma profundo e o Sr. Antunes. Ele tinha 87 anos. Magro, olhos fundos, pele quase translúcida. Falava pouco. Passava o tempo olhando para a janela, mesmo à noite, como se esperasse ver alguém ali fora. Pouco depois das 2 da manhã, o monitor cardíaco dele apitou uma última vez. Linha reta. Coração parado. Nenhuma surpresa. O médico já havia dito que ele não passaria da semana. Fui até ele, verifiquei os sinais vitais, anotei a hora do óbito, 2h17 da madrugada. Fiz o de sempre. Fechei os olhos dele, ajeitei o corpo, cobri até o pescoço e chamei a funerária do hospital. Registrei tudo em prontuário e segui minha ronda, sentindo aquele vazio comum que vem quando alguém parte, e a vida simplesmente continua. Meia hora depois, tudo mudou. Estava na copa, pegando um café, quando ouvi o som inconfundível do monitor cardíaco apitando. Um som insistente, agudo, frenético. Quarto 407. O quarto do Sr. Antunes. Corri.
Meu primeiro pensamento foi que alguém o havia transferido ou que colocaram outro paciente lá. Mas não. Quando entrei, o leito estava vazio. Lençóis dobrados, monitor ligado, e um eletrocardiograma batendo. Sim. O monitor mostrava batimentos cardíacos. Regulares. Normais. O mais aterrorizante? O eletrodo ainda estava lá. No travesseiro. Conectado a nada. Desliguei o equipamento. Senti um frio estranho subir pelas costas. Um silêncio pesado me envolveu. Era como se o ar estivesse denso demais para respirar. Na parede, vi uma marca, uma mão, feita com algum líquido escuro. Sangue, talvez. Mas ela estava virada para cima. Como se alguém tivesse deixado ali, enquanto saía do quarto. Fui direto para a central de câmeras. Precisava entender o que estava acontecendo. Puxei a gravação da madrugada. E o que eu vi, ainda me persegue todas as noites. Às 2h49, a porta do quarto 407 se abre sozinha. Nada entra. Mas segundos depois, algo sai. Era o Sr. Antunes. Caminhando. Nu, encharcado de sangue, com a cabeça inclinada em um ângulo impossível. Como se estivesse quebrada. Mas ele andava. Não de forma natural, era um movimento lento, descompassado, quase animal. Ele parou diante da câmera. E sorriu. Um sorriso torto. Forçado. Como se o rosto tivesse esquecido como sorrir. Então, ele fez algo que gelou meu sangue. Ele apontou para a lente da câmera. E disse, meu nome. Sem som, claro. Mas os lábios se mexeram claramente. Camila. Meu grito acordou até o segurança da recepção. Chamei o médico plantonista, mostrei as imagens. Mas quando tentaram acessar o arquivo, ele havia sido corrompido. Inacessível. Nada restava. Só a minha palavra. E meus olhos arregalados de terror. Começaram a duvidar de mim. No dia seguinte, a supervisora me chamou. Disse que eu estava cansada. Que plantões noturnos mexem com a cabeça. Me deram folga. Vai descansar, Camila. Depois você volta. Mas eu sabia. Algo estava errado naquele quarto. Mesmo afastada, continuei sonhando com o Sr. Antunes. Em cada sonho, ele aparecia mais, apodrecido. No primeiro, ele estava apenas pálido. No segundo, com os olhos faltando. No terceiro, ele já não tinha rosto. Apenas uma boca escancarada, repetindo meu nome, como um chamado. Fui até a igreja. Conversei com um padre. Ele disse que talvez, alguém tivesse morrido sem fazer as pazes com a alma. Que um espírito confuso podia se manifestar assim. Mas o que ele não sabia, e que eu só fui entender depois, é que o Sr. Antunes não queria ajuda. Ele queria companhia. Voltei ao hospital semanas depois. Quis conversar com outras enfermeiras. Perguntei discretamente sobre o quarto 407. Engraçado, disse uma delas. Esse quarto sempre teve história. Antigamente era uma sala de isolamento. Um paciente com esquizofrenia morreu lá nos anos 90. Disseram que ele ficava repetindo que o espelho estava abrindo. Que tinha alguém no outro lado. Um espelho. Lembrei então. No quarto do Sr. Antunes, havia um espelho antigo, com manchas escuras, quase opaco. Nunca dei atenção. Mas naquela noite, quando voltei para casa, tive um impulso doentio. Peguei meu celular e revi a última foto que tirei do prontuário. Uma simples imagem do papel, mas ao fundo, havia reflexo no espelho. E nele, eu não estava sozinha. Atrás de mim, havia alguém de pé. Baixo, encurvado, com o rosto completamente borrado. Mas algo, no formato do corpo, lembrava o Sr. Antunes. Joguei o celular longe. E comecei a chorar. Naquela mesma madrugada, minha campainha tocou. 3 vezes. Não era um horário comum. 3h13 da manhã. Fiquei imóvel. Em silêncio. A luz da varanda estava apagada, mas vi uma sombra. Estava ali. Alguém parado. Sem bater de novo. Só, esperando. Não abri. Na manhã seguinte, havia uma marca na porta, uma mão, feita de sangue. A mesma que eu tinha visto na parede do hospital. Desde então, eu sou seguida. Por sussurros. Por reflexos. Por sonhos. Por sinais. E eu sei, com cada fibra do meu corpo, ele não morreu. Ou, se morreu, levou algo do outro lado com ele. E agora, quer me levar também. Faz 3 dias que não durmo. Acabei de receber um e-mail do hospital. Dizendo que precisam de mim para cobrir um turno. 4º andar. Quarto 407.
Eu aceitei. Mas desta vez, estou levando sal, cruz, e o nome de Deus gravado no peito. Se não voltar, deixe isso como meu aviso. Nunca. Jamais. Entre em um quarto onde o morto já se levantou. Meu nome é Ricardo Martins. Tenho 44 anos e fui motorista de ônibus por quase 20. Rodava todos os dias pela linha 109, na zona sul da cidade. Mas era da última linha da madrugada que eu cuidava. Saía do terminal às 1 da manhã e seguia até o último ponto do bairro industrial, cruzando avenidas quase desertas, praças escuras e ruas onde só o silêncio morava. Sempre fui um cara cético. Pé no chão. Mas naquela madrugada, em fevereiro de 2019, minha rota atravessou um limite invisível, e eu nunca mais voltei de verdade. Era uma terça-feira. Calor abafado, céu coberto de nuvens. A cidade dormia. Eu conferi o painel, liguei as luzes internas, abri as portas e esperei pelos passageiros. Costumava embarcar uns 3 ou 4 trabalhadores, gente indo para a fábrica, padaria ou pro hospital. Mas naquela noite, só uma pessoa subiu. Era uma mulher. Devia ter uns 30 anos. Usava um vestido branco comprido, daqueles antigos, rendados, como se tivesse saído de uma fotografia antiga. Estava molhada. O cabelo pingava. E mesmo assim, não parecia ter pressa. Subiu devagar, com os pés descalços. Não disse uma palavra. Apenas me olhou por 2 segundos, e caminhou até o fundo do ônibus. Algo nela me arrepiou. O jeito como caminhava, como se flutuasse. Como se os pés não tocassem de verdade o chão. Mas eu segui o trajeto. Era uma rota longa, com cerca de 30 pontos. Nas primeiras paradas, nada. Nenhum passageiro. Apenas postes piscando, vento cortante e a escuridão. Quando olhei pelo espelho retrovisor para ver se ela ainda estava lá, quase caí da cadeira. Ela não estava mais no fundo. Estava agora sentada na penúltima fileira, bem no centro do corredor. Eu teria jurado que ela não havia se movido. E não escutei nenhum passo. Nenhum som. Mas ela tinha mudado de lugar. Ajustei o espelho. Fingi não ver. Continuei dirigindo. 3 pontos depois, olhei de novo. Agora ela estava na fileira do meio. O rosto virado para o vidro. O vestido ainda molhado. E havia algo estranho no reflexo do vidro. Enquanto ela olhava para fora, o reflexo olhava para mim. Meu coração disparou. Reduzi a velocidade. Estava suando. Liguei a ventilação no máximo, mesmo com o calor, e respirei fundo. Talvez fosse só o cansaço, pensei. Um reflexo maluco, um truque da luz. Mas não era. No ponto seguinte, a mulher estava sentada no primeiro banco, bem atrás de mim. Eu não a ouvi andar. Nem mexer o corpo. Ela simplesmente estava ali. Congelei. A visão periférica me mostrava apenas os contornos. Os cabelos escorridos, os olhos abertos demais, e aquele cheiro de terra molhada, como se tivesse sido desenterrada minutos antes. Mas o que me paralisou foi o que ela disse. Esse ônibus não chega no fim. Foi um sussurro. Baixo. Gélido. E sem eco. Como se ela não estivesse dentro do ônibus, mas dentro da minha cabeça. Pisei no freio. As portas se abriram automaticamente. Virei-me para trás. Ela havia sumido. Não havia ninguém. Nenhuma marca. Nenhuma gota de água no chão. Só os bancos vazios, e uma única coisa caída no assento, uma fita de cabelo branca, manchada de lama. Fiquei parado ali por um tempo, tentando entender. Voltei para o volante, respirei fundo e decidi seguir viagem. Só mais meia hora. Depois disso, casa, banho e esquecimento. Mas a noite ainda não tinha terminado comigo. A 10 minutos do ponto final, entrei em um trecho pouco iluminado. Uma estrada estreita, ladeada por árvores. E lá, bem no meio do caminho, vi alguém. Era ela. De pé. No meio da rua. Frenei com tudo. O ônibus quase derrapou. Mas quando abri a porta para perguntar o que estava fazendo ali, ela já estava dentro. Não vi entrar. Ela apenas apareceu no corredor. Você está atrasado, disse ela. A voz soava longe, como se ecoasse debaixo d'água. O rosto dela agora estava pálido, quase azulado. E nos olhos, havia algo morto. Que diabo é você? Gritei. Ela sorriu. Mas foi um sorriso torto. E com sangue escorrendo pelo canto da boca. Então ela sussurrou. Você já passou do ponto, Ricardo.
Pisquei os olhos. E quando abri de novo, estava dirigindo. Mas a estrada havia mudado. Não reconhecia aquele caminho. As árvores pareciam todas iguais, como se eu estivesse preso em um looping. A luz do painel piscava. O GPS não respondia. O rádio só emitia chiado. E o pior, os bancos agora estavam cheios. Pessoas pálidas, com olhos vazios. Cada um com roupas de diferentes décadas. Um homem de chapéu dos anos 40. Uma criança com uniforme escolar antigo. Uma mulher com rosto queimado. E todos, me olhando. Tentei frear. Nada aconteceu. O ônibus seguiu sozinho. Os passageiros começaram a murmurar. Primeiro baixo. Depois alto. Depois, gritando. Todos diziam a mesma coisa. Você passou do ponto. Passou do ponto. Já era hora. Já era hora. Gritei. Tapei os ouvidos. Fechei os olhos. E então, silêncio. Quando abri os olhos novamente, estava parado no ponto final. O ônibus vazio. O painel desligado. O rádio mudo. Levantei devagar. Tremendo. Saí do veículo. Era dia. O sol surgia no horizonte. Mas algo estava errado. Na cabine de entrada do terminal, ninguém me reconhecia. Nem o fiscal. Nem os outros motoristas. Ricardo? Você sumiu há 2 semanas, cara. Pensamos que tinha sido assaltado, desaparecido, morto. 2 semanas? Olhei meu celular. A bateria estava morta. Peguei um jornal na banca ao lado. Era verdade. Mas como? Eu só dirigi por algumas horas. Saí dali em choque. Fui para casa. Bati na porta. Minha mulher chorou quando me viu. Disse que sonhava comigo toda noite. Que ouvia minha voz vindo da garagem. Que sentia cheiro de terra molhada pela casa. Contei tudo para ela. Mas no fundo, sei que ela não acreditou. Naquela noite, tive um pesadelo. Estava dirigindo o ônibus novamente. Mas agora, não era mais um veículo urbano. Era um ônibus de cemitério. E no fundo, sentada no banco final, ela me esperava. Com o vestido molhado. Com o mesmo sorriso. E com a frase final. Agora é sua vez de levar os outros. Desde então, as coisas não voltaram ao normal. Às vezes, o rádio do meu carro liga sozinho, mesmo desligado. Toca chiado. E sussurros. Outras vezes, vejo passageiros no banco de trás, mesmo dirigindo sozinho. Mas o pior foi ontem. Recebi um envelope sem remetente. Dentro, havia uma única coisa. Uma fita de cabelo branca, manchada de lama.